Bom dia a todos. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês antes de começar. Eu sei que o som dos meus vídeos andou muito ruim, mas não foi por minha omissão. Eu cheguei a comprar 2 caixas de som, 4 microfones, mandei formatar o computador e mesmo assim deu muito trabalho. Agora, gente, é só comprando mesmo outro computador, porque já não tem mais nada para fazer. Sabe quando você já faz de tudo e não tem mais nada para fazer? Então, espero agora que tenha melhorado um pouquinho. Peço desculpa para vocês, tá? E vamos continuar mesmo assim, né? Eu até poderia até ter desistido de fazer minhas lives, mas eu continuo porque é um chamado que Deus me deu, sabe? Mas a gente fica até meio desanimado, tem hora, né? Hoje nós iremos continuar a nossa leitura, nós iremos ler Ezequiel, porque quando Deus manda alguém para um monte, Deus prepara essa pessoa, né, para fazer a sua obra. Então Deus preparou, nós vamos ler Ezequiel, tá? Deus preparou ele. Então nós vamos começar com a adoração. Deus gosta daquelas pessoas que são adoradores. Um anjo mostrou a Ezequiel detalhes do templo. A santa presença de Deus havia deixado Israel e o templo em virtude do pecado da nação. A construção de um novo templo apontava para o retorno da glória de Cristo, né? Da glória e a presença de Deus, e para o fato de que ele purificará o seu povo e restabelecerá a verdadeira adoração. Muitas vezes, na aflição, no desânimo, a gente acha que Deus esqueceu de nós, né? Mas Deus não esqueceu, viu, gente? Todas as promessas de Deus se cumprirão sobre o governo de Messias. Os fiéis seguidores serão restabelecidos e terão a perfeita comunhão com Deus e com os demais, né? Com aqueles que crê, com aqueles demais cristãos, para estarmos preparados para essa ocasião, nós devemos ter o nosso foco em Deus, subir ao monte, como nós lemos, ter o nosso cantinho de oração, ser uns verdadeiros adoradores de Cristo. Podemos fazê-lo pela frequência da adoração, pela qual aprendemos sobre a santidade de Deus e as mudanças que devemos fazer em nosso modo de viver, tá? Então, o Ezequiel e seu povo foram levados para a Babilônia, cativos. Os judeus se tornaram os forasteiros em uma terra estranha, que possuía um governo autoritário. Devido aos pecados do povo, Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída, mas ainda havia esperança. Deus prometeu restaurar a terra por amor aos que permaneceram fiéis a Ele, aqueles que buscavam a Deus. Deus nunca se esqueceu daqueles que fielmente procuram obedecer-lhe. Esses terão um futuro glorioso, mesmo no meio de grandes tribulações, né? Ezequiel, ele viveu na mesma época quase que Daniel, Abacuque, Jeremias. Ezequiel nasceu e foi criado em Judá. Ele preparava-se para se tornar um sacerdote no templo de Deus quando os caldeus atacaram em 597 a.C. e o levaram para longe, como um grupo que totalizava 10.000 cativos. Judá estava à beira de uma completa destruição. 5 anos depois, quando Ezequiel tinha 30 anos, a idade normal para se tornar um sacerdote, né? Desculpa aí, mas eu estou meio agripada, viu, gente? Deus o chamou para ser um profeta. Às vezes você não quer ser um profeta, mas se você tiver um chamado de Deus, não tem como você correr, viu, gente?
para ser um profeta. Durante os primeiros 6 anos, enquanto Ezequiel ministrava na Babilônia, Jeremias estava pregando para os judeus que ficaram em Judá, e Daniel servia na corte de Nabucodonosor. O rio Quebar era ligado ao Eufrade, na Babilônia, e era local de um assentamento de exilados judeus. Por que os exilados judeus na Babilônia precisavam de um profeta? Vocês sabem por quê? Porque Deus queria que Ezequiel ajudasse os exilados a compreenderem porque havia sido levados cativos, que eles não entendiam o motivo. Eliminasse a falsa esperança de que o exílio seria breve. Muitos achavam que ia ficar muito pouquinho lá e ia voltar. Não, gente, esse exílio demorou 70 anos. Transmitisse uma nova mensagem de esperança, que alertasse o povo, levando a uma nova conscientização de sua dependência de Deus. Às vezes, Deus deixa que a gente passe pelo estreito, né? Por tribulações, para a gente se refinar, chegar mais perto de Deus. Deus se comunicou com Ezequiel como? Em visões. A visão, gente, ele tinha dom de visão. É uma revelação milagrosa da verdade de Deus. As de Ezequiel nos parece estranhas, porque são apocalípticas, é tudo aquilo que aconteceu de verdade. Ele viu imagens que simbolicamente transmitia que estava por vir. As pessoas no exílio haviam perdido a perspectiva do propósito de Deus e da sua presença. Ezequiel lhe trouxe uma revelação com a finalidade de mostrar a imensa glória e santidade de Deus e advertir sobre as consequências do pecado antes que fosse tarde demais. Daniel e João foram outros escritores bíblicos que tiveram visões apocalípticas das coisas que ainda há de acontecer, como nos nossos dias, tá? Nós temos também, viu, gente? Mas são pouco. Nem todo mundo que você vê fazendo revelações, cuidado, não é de Deus, tá? O que é de Deus é aquilo que você vê que aconteceu, que ele falou, aconteceu de verdade. Existe também o espírito de adivinho, viu, gente? Que não tem nada a ver com profecia de Deus. A última mensagem de Deus a Ezequiel data de 571 a.C. O profeta foi levado cativo após a segunda invasão que Judá sofreu. Ninguém gostava muito dos profetas que falavam as coisas que iam acontecer, viu, gente? Eles sofriam grandes retaliações, eram presos, eram castigados e até mortos. Os caldeus invadiram a nação pela terceira vez em 586 a.C., quando destruíram completamente Jerusalém, queimaram o templo e deportaram o restante do povo. Todas as mensagens olha só, todas as mensagens de Ezequiel são do ano em que foi levado como cativo. Sua primeira profecia aos exilados aconteceu 4 anos depois de chegar à Babilônia. A profecia aconteceu, era verdadeira. Ele era um profeta verdadeiro de Deus. O nome Ezequiel significa Deus é forte, ou Deus fortalece. Em um sentido muito real, isto resume a mensagem básica do livro, que apesar do cativeiro, o poder soberano de Deus sempre prevalece. Ele julgará seus inimigos, restabelecerá o seu verdadeiro povo. Mesmo que você não está vendo agora com o seu olho humano nada acontecer, creia que Deus vai mudar o seu cativeiro. Nessa primeira visão, Deus chamou Ezequiel para ser um profeta. Nada na experiência prévia de Ezequiel o havia preparado
para uma exposição tão grande da glória, a presença e o poder de Deus. A imensa nuvem brilhou como relâmpago, cercado por uma luz do fogo da nuvem saíram 4 seres viventes. Esses mostraram a Ezequiel que a iminente destruição de Jerusalém era um castigo de Deus para Judá, por causa do pecado do povo. Esses seres viventes também são citados no Apocalipse 4, 6 e 7. Quando Ezequiel recebeu essa visão, estava longe do templo de Jerusalém, um símbolo da presença de Deus. Por meio dessa visão, aprendeu que Deus está presente em todos os lugares e que as atividades dele no céu dão forma aos acontecimentos na terra. Cada um dos 4 seres viventes tinha 4 faces, simbolizando a natureza perfeita de Deus. Alguns creem que o leão representa a força, o boi o serviço diligente, o ser humano a inteligência e a água a divindade. Outros veem essas criaturas como as mais majestosas de Deus e dizem que por essa razão representam toda a criação do universo. Os patriarcas da igreja primitiva viam uma conexão entre esses seres e os 4 evangelhos. Mateus apresentou Cristo como leão da tribo de Judá, Marcos como servo, Lucas como homem perfeito, João como filho de Deus exaltado e divino. A visão de João em Apocalipse 4 é semelhante à de Ezequiel. Ezequiel percebeu que as rodas pareciam estar uma dentro da outra, que uma girava no eixo norte-sul e outra no eixo leste-oeste, capazes de comoverem-se para qualquer lugar. Essas rodas simbolizam a onipresença, onipotente e a onisciência de Deus. Ele nunca se restringiu a Jerusalém, comanda todas as coisas na vida e na história, mesmo tendo os exilados experimentado grandes mudanças, Deus ainda estava no controle. Então, vocês veem, que Deus sempre está no controle de tudo. A gente pode achar que Deus não está nos ouvindo, que Deus nos abandonou, mas não abandonou, viu, gente? Nós temos que continuar firme, tá? Continuar firme e sempre acreditando que Deus é maior na nossa vida, viu? Então, nós vamos parar aqui, depois nós vamos ver o que mais que Ezequiel falou nas próximas, tá, gente? Que é muito interessante esse estudo aqui. Então, quando a gente está muito conturbado, nós achamos que não tem saída, nós não vemos saída. O que nós temos que fazer? Ser os verdadeiros adoradores de Deus, buscar a Deus, entender o que Deus tem para a nossa vida, né? Então, por isso que nós estamos falando dos montes, das revelações, que Deus está presente sim, e Deus pode mudar o nosso cativeiro, por mais difícil que ele seja. Nada dura para sempre, tá? Então, nós vamos orar e pedir para Deus nos abençoar, tá bom? Vamos continuar firme nas nossas grandes coisas para nós. Vamos orar. Vocês aguardam que nós vamos orar. Estou tentando aqui que eu acho que até saiu do ar, viu, gente? Vocês me desculpem aqui se saiu, tá bom? Mas nós voltaremos em breve e vamos continuar, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu peço a Ti, Senhor, que venha abençoar grandemente o nosso estudo bíblico. Abençoe, meu Pai, a nossa nação. Abençoe todos aqueles que estão clamando comigo. Que o Senhor faça um grande mover, derruba por terra toda a seta do inimigo, toda a emboscada
toda a obra do inimigo caia por terra agora, no poder de Deus, saia no sangue de Jesus. Que o Senhor vai abençoando, vai libertando a todos que estão nesse momento clamando comigo. Que seja todos abençoados no sangue de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. E fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus nos permitir, né? Obrigada.